Vamos lá então? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia. Diga comigo, não podia. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu num sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-se alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao seu senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Senhor, nós te pedimos, fala conosco nessa noite. Pai, não tem lugar melhor onde possamos estar do que diante da tua palavra. E nessa noite, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos que o teu Espírito se apodere agora dos nossos corações. Meu Deus e meu Pai, que toda ansiedade, todo medo, toda inquietação, todo incômodo, toda perturbação seja substituído agora por um sentimento, ó Pai, de poder, de autoridade, de graça, de glória, de sentimento de que Deus está aqui e que as coisas, meu Deus, vão se ajustar. Através da tua palavra, coisas estarão acontecendo, vidas estarão sendo libertas, o teu milagre estará alcançando o coração de cada um que adentrou por essas portas. Meu Deus e meu Pai, não deixa ninguém sair deste lugar nessa noite da mesma forma como entrou, mas visita essa vida agora com o poder do teu Santo Espírito. Batiza, renova, restaura, cura, liberta, abençoa, levanta essa vida nessa noite. Aquele que se sente fraco, aquele que acha que não pode, que ele saia com um discurso diferente, declarando: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Que a força do Senhor enche agora os nossos corações, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, pode se assentar nos seus lugares. O texto que nós lemos agora é a história muito conhecida, até tema de música, que é tocada até mesmo nos pagodes, nas casas noturnas, aí no mundo secular. Mas mais do que o enredo para uma música, para uma história, é a grande lição que nós aprendemos. O que chama atenção nesse texto da história de Zaqueu é que diz que ele não podia ver Jesus por causa da sua pequena estatura. Mas nós vamos nos apropriar da promessa da palavra de Deus que nós lemos, a segunda referência, Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Eu queria que você pudesse talvez lembrar de alguma situação ou áreas da tua vida que esteja sob impedimentos, por causa de N motivos. Mas há o poder de Deus, a força do Senhor, que vai fazer com que você transponha todos os obstáculos no nome de Jesus. Você crê nisso? Mas eu queria que você começasse a dizer isso para você mesmo. Que você começasse a nutrir a tua mente e o teu coração com essa mensagem dos céus. Porque às vezes a gente dá ênfase ao que eu não posso, as minhas limitações, as minhas dificuldades, e é fácil fazer isso. As barreiras, elas criam um efeito até ilusório, poderoso nas nossas vidas.
Pessoas que estão cheias de potencial, mas por causa de algum embate, elas se desqualificam, elas se apequenam diante das dificuldades. Eu queria então que você declarasse para a tua mente, declarasse para você, que independente de tudo, você pode. Diga assim: eu posso. Independente do teu nome, você pode. Independente do teu passado, você pode. Independente de alguma área da tua vida que você tenha falhado, você pode. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Deixa a tua fé nesta palavra, toma conta do teu coração. Independente das circunstâncias, das adversidades, eu posso, eu posso. Querido, a história de Zaqueu conta. Ele vivia na cidade de Jericó. Cidade de Jericó, conhecida como a cidade das palmeiras. Muitas vezes Jesus esteve em Jericó. Em Jericó, nós conhecemos a história de um cego que estava à beirada da entrada lá da cidade, né? E ele estava lá gritando e pedindo Jesus para que pudesse ser curado da sua cegueira. Que interessante a história desse cego. Casa também com a história de Zaqueu. Quem sabe não é só coincidência da cidade. Talvez Jericó signifique o lugar das limitações, porque também nós vamos ver que a primeira menção da palavra Jericó é quando o povo de Israel estava em peregrinação à terra prometida, e o portal de entrada para finalmente chegar à terra prometida era a cidade de Jericó. Jericó tinha suas cidades muradas, muralhas grandes, intransponíveis, mas ali aconteceu o milagre de Deus, por obediência a uma orientação louca. Ao invés de usarem canhões, catapultas, armas da época, usarem talvez machadas, marretas ou qualquer outro instrumento da época, eles usaram a fé. Deus dá orientação para que eles cerquem a cidade durante 7 dias e deem voltas. Se algum soldado da cidade de Jericó, olhando para aquele povo dando volta, poderia até rir e pensar: esse povo é louco. Mas eles estavam ali seguindo uma direção de Deus. Eu queria que você pudesse confiar nas direções que Deus te dá, que talvez ao homem natural pareçam ser loucura. E a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem com coisas espirituais. Só quem é espiritual consegue entender. O homem natural acha que é loucura você acreditar num Deus que não precisa de uma materialidade. Você não precisa de uma imagem para tocar nesse Deus. É um Deus que é invisível, mas é real. Você pode sentir, você pode se apoderar da presença dele. Você tem a vida transformada. E não é só porque você não vê com os olhos físicos. Tem muita coisa que nós não vemos. O vento, por exemplo, você não vê, mas você sente o vento em você. Você vê o efeito do vento quando ele derruba as palmeiras, as árvores. Ele, em forte quantidade, derruba as construções. Da mesma forma, você vê o efeito de Deus na vida das pessoas, quando ele transforma o coração do homem, quando ele muda a história das pessoas em desgraça, em situação de vitória. Deus é o Deus de poder, Deus de milagre, e este Deus dá direção para a nossa vida. Direção que, se você seguir, você vai ser bem sucedido. Por causa disso, as muralhas de Jericó naquele tempo caíram por terra, e o povo de Israel se apossou da cidade de Jericó. Agora nós vamos ver a história deste cego, talvez, que ele grita porque ele não tinha. O que um cego não tem? Ele não tem visão. Mas ele não se apega naquilo que ele não tinha. Ele valoriza o que ele possuía. E o que ele possuía? A voz, a audição. Eu não posso ver, mas eu posso ouvir e eu posso gritar. E assim ele fez. E o milagre se manifestou na vida daquele homem. Querido, você está olhando o que está faltando. Sabe por que muitos milagres não manifestaram na tua vida? Porque você fica criando desculpas
porque está faltando algo. Querido, use o que você tem e veja o milagre do Senhor. A história de Zaqueu mostra exatamente isso. Zaqueu era um cobrador de impostos e ele era mal visto pelos seus conterrâneos. O povo de Israel era dominado pelo Império Romano. E o tipo de dominação do Império Romano, ele permitia que houvesse ali os governos locais. Então existia os herodianos ou os Herodes, é um título de pessoas que governava a região ali dos judeus. E Zaqueu fazia parte ali dessa cúpula. Ele era um funcionário público, cobrador de imposto. Então, aos olhos do judeu, ele era um traidor, porque existia uma opressão de um povo invasor. E Zaqueu fazia parte desse povo invasor. E não só isso, Zaqueu também era aquele que extorquia as pessoas. Ele exagerava no imposto. Ele cobrava a mais para tirar para ele. Ele era um corrupto. Então, era alguém totalmente hostilizado pelas pessoas. E ele não tinha ali, talvez, perspectiva. Poderia, talvez, ser bem sucedido. E o texto fala. Houve um enriquecimento na vida de Zaqueu. Mas havia uma frustração. Havia um caos espiritual. Não havia para quem apelar. O judeu tinha a fé dele. E ele ia ao templo para orar. Mas certamente Zaqueu não podia se apegar a nada disso. Como eu disse, ele tinha a sua riqueza, mas ele não podia viver dessa riqueza. Às vezes nós vemos pessoas que vão pelo caminho da corrupção. E é a maior ilusão, porque elas roubam e não podem usufruir, porque senão podem ser presas. Tem que fingir ou tem que esconder o enriquecimento ilícito. É o traficante que tem que esconder, porque ele tem um negócio, mas ninguém pode saber o que ele faz, porque senão ele vai preso. É a pessoa que está casada, mas resolve ter um relacionamento extraconjugal, mas não pode viver as delícias de um relacionamento, porque tem que manter em sigilo. Às vezes nós vamos ver pessoas que andam por esse caminho de ilusão, que andam por uma vereda, uma mentira que Satanás cria. Tudo que Satanás oferece é falso, é uma falsa paz, é uma falsa alegria, é enveredar por um caminho de desobediência, de libertinagem, de prazer da carne, mas depois vem a frustração. Tudo é falso. A Bíblia dá um nome para Satanás, diz que ele é o pai da mentira, é um mentiroso de plantão, mas as pessoas acreditam nessa mentira. Então nós vamos ver que Zaqueu vivia essa mentira, e de repente ele ouve falar de Jesus. Diga comigo, ouve falar de Jesus. Ele ouvia falar que Jesus curava os enfermos, ele ouvia falar que Jesus curava os cegos, dava vista aos cegos. Ele ouviu falar que Jesus saciava a fome da multidão através de milagres da multiplicação. E Zaqueu teve fé no seu coração. E Zaqueu, quando ouve aquela palavra, ele não fecha o telefone, se existia telefone na época, ele não fecha aquela mensagem e diz, legal, hein? Não, ele deixa aquela mensagem penetrar a sua mente, ele deixa aquela mensagem tomar conta do seu coração, e ele resolve agir, porque fé sem atitude, sem obras, é morta. Então ele toma uma decisão de encontrar Jesus. Diga comigo, encontrar Jesus. Ele entendia que Jesus poderia também fazer um milagre na vida dele. Zaqueu tinha problemas financeiros? Não. Zaqueu tinha problemas de doenças, de enfermidades? Não. Mas existia um vazio na alma, uma frustração. Essa mentira que o diabo pregou, e ele disse, isso não está dando resultado. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele quis ir na direção de Jesus, e ele encontra então
com a sua dificuldade. Só que ele não podia. Ele procurava ver quem era Jesus. Porém, não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Esse era o limite de Zaqueu. Esta era a barreira na vida de Zaqueu. Só que naquele dia, ele transforma aquela dificuldade. Eu quero desafiar você também agora, que o Espírito de Deus lembre alguma limitação da tua vida, alguma dificuldade, e que você vai usar isso para ser um instrumento de milagre na tua vida, no nome de Jesus. Eu quero que você entenda que os desafios vêm na tua vida para poder te desafiar, para levantar você, para despertar uma unção de guerreiro, para você vencer esses desafios. Não é para se abater, não é para se entregar. Zaqueu então poderia ir para casa, aceitar a derrota e dizer: que pena, se eu fosse grande, eu conseguia ver Jesus. Se eu fosse maior, talvez de onde eu estou, eu o veria. Mas a Bíblia diz que não. Diante da sua dificuldade, o texto diz que ele, pode passar, ele sobe numa árvore. Diga comigo, subir numa árvore. Mais forte. Querido, eu quero perguntar para você, uma pergunta retórica, é aquela pergunta que te faz refletir, e talvez sejam as mais poderosas. Eu queria que você pensasse, o que é que tem limitado você? Agora, diante desse limite, deixa Deus te dar criatividade para você romper estes limites, porque a palavra de Deus garante que você pode todas as coisas. Eu queria que você não se abatesse diante da dificuldade. Sabe, a tua oração não é de lamentação, não é de choro, não é de confissão de derrota e falar: meu Deus, por que eu não nasci grande? Não, tem que ser aquela oração: meu Deus, me mostra qual estratégia que eu vou adotar para superar essa minha limitação. Quem está entendendo? Querido, essa é a oração que Deus espera que você faça. A oração que vai te levar ao milagre. Zaqueu, ele então subindo na árvore, e talvez na esperança de ver Jesus passar ali por baixo, ou talvez não, mas era apenas para enxergar Jesus de longe, para compensar a sua falta de estatura. Então ele sobe na árvore, mas alguma coisa acontece, que ao invés de ver Jesus passando de longe, Jesus de repente está debaixo da árvore onde Zaqueu estava. Eu não sei se você entendeu, mas o milagre vai caminhar em tua direção quando você caminhar em direção do teu milagre, quando a tua fé for demonstrada através de atitude, não é da boca para fora. Querido, o que atraiu Jesus para debaixo daquela árvore? A atitude de Zaqueu de subir na árvore. Tem hora que a gente se encontra numa espécie de beco sem saída, mas a tua atitude de orar, de confiar, de ser proativo, vai atrair um milagre para a tua vida. O texto diz que Jesus para debaixo daquela árvore, porque a palavra de Deus diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Se você buscar o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E querido, naquele momento, olha que coisa interessante, Jesus olha para cima, e Jesus chama Zaqueu, e Jesus chama pelo nome. Jesus diz: Zaqueu. Diga comigo, Zaqueu, mais forte, porque Deus nos conhece pelo nosso nome.
Deus sabe das nossas particularidades. Deus sabe da nossa complexidade. A Bíblia diz que antes que você nascesse, Ele já te conhecia e já havia designado você como profeta para as nações. Deus sabe dos teus efeitos. Deus sabe da sua bipolaridade muitas vezes. Deus sabe desses negócios esquisitos que você dá. E mesmo assim, Ele aposta em você. Não é porque Deus está enganado com você. Não, Deus não surtou. É porque Deus, Ele tem um projeto maravilhoso para a tua vida. E Ele já declarou: posso todas as coisas. Agora, chamar pelo nome é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas são conhecidas pelos apelidos. E quando eu falo apelido, não é um apelido carinhoso, talvez por causa de alguma deformidade. Talvez aqui eu pudesse ter sido conhecido lá como Baixinho. Ô Baixinho, desce daí. Mas não. Ele poderia ter sido chamado também de o corrupto, o picareta, o traidor dos seus conterrâneos. Porque é esta a impressão que as pessoas têm do momento que você está vivendo, a situação que você estiver atravessando. De repente está passando um momento difícil na tua vida e as pessoas olham para você e vão dizer: você é um fracassado. Talvez você está no tempo depressivo e as pessoas vão dizer: você é um depressivo, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa que tem problemas financeiros. Mas Deus te chama pelo nome, porque o apelido ou o adjetivo é apenas uma foto do momento que nós estamos vivendo. Talvez o momento não seja o real, porque Deus sabe do teu potencial. Amém? Deus não olha a sua circunstância, Ele olha aquilo que você é de verdade, a sua essência. Quem está entendendo? Por isso que a palavra de Deus diz assim: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava também não faça, porque isso não é a tua essência. Você é maior do que todas essas coisas. Amém? Diga assim: eu sou o que Deus diz que eu sou. Levanta a mão mais alto e diga: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Então não deixa as circunstâncias imporem um ritmo ou um nome na tua vida. Tem hora que até a gente chega diante de Deus e fala: meu Deus, eu sou um fracasso, meu Deus, eu sou ruim, meu Deus, eu não presto. Querido, você está enganado, acreditando mais uma mentira do inferno. Deus te chama pelo teu nome, Ele te vê como filho amado e Ele vai te levar ao lugar que Ele projetou para você. Aplauda mais forte ao Senhor. Agora, o que eu gosto é de Jesus. Próximo texto que Jesus diz: Zaqueu, próximo versículo, desce depressa. Diga comigo: depressa. Mais forte. Faz assim, ó. Faz assim com a mão. Vamos lá, mais rápido, mais rápido. Fala assim: Deus tem pressa em realizar os meus sonhos. Fala aí que Deus tem pressa. Fala assim: é Deus, Deus tem pressa. Não atrasa não o que Deus quer fazer na tua vida. Não atrapalha Deus não. Só eu posso atrapalhar o que Deus quer fazer na minha vida. Não deixa nada te parar. Deus está com pressa. Você perdeu muito tempo nessa condição, Zaqueu, de corrupção, de marginalidade. Desce depressa. Ah, querida, é para ontem, de manhã cedo. Eu tenho pavor de procrastinador. Pessoa que eu chego, quando chamo para me encontro o próximo, esse próximo nunca chega. Meu Deus do céu. Quando aquela pessoa, para tomar uma posição, para batizar no próximo, meu Deus do céu, Deus está com pressa. Para quê? O pastor tem que ter certeza
Olha, tem um monte de testemunha que já trilhou esse caminho. Não dá desculpas. Deus tem pressa para te abençoar. E ele disse: desce depressa, porque eu quero ir para a tua casa. Ah, Deus quer abençoar de uma maneira completa. Querido, a casa da gente tem muita representatividade. De repente representa o lugar onde a gente se esconde. Em casa a gente fica à vontade. Em casa a gente revela quem é. A Bíblia diz que Naamã era um general, usava farda e diante da sociedade era aclamado como homem valoroso. Mas quando chegava em casa, tirava a capa e ele era um leproso. Se ele andasse sem capa lá na rua, as pessoas o apedrejariam. Leproso era isolado, mas ele escondia. Então muitas vezes somos vitoriosos na rua e um desastre dentro de casa. Mas Deus tem pressa em curar você na tua casa, na tua família, no teu ninho. Diga amém. E querido, que coisa maravilhosa. Ninguém deu lugar para Zaqueu. Era pequeno, mas agora ele vira o centro da atenção. Jesus mudou a rota que estava seguindo para poder ir na casa de Zaqueu. Você está preparado para ser o centro da atenção? Porque a palavra de Deus diz que no lugar de vergonha, Deus tem dupla honra para a tua vida. Seu centro de atenção não é o centro do ridículo, não é o centro da desgraça, mas no nome de Jesus, é o espetáculo, como diz a palavra de Deus, o espetáculo para o mundo do milagre de Deus na tua vida. Diga para a pessoa do teu lado: eu sou o cartão de visita de Deus. As pessoas vão conhecer Deus por causa da propaganda que você faz a respeito dele. Diga: eu creio. Está na Bíblia. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas por todos os povos. Você vem à igreja e nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, as sagradas escrituras, mas o povo lá fora não tem esse hábito. A Bíblia diz que quando eles querem entender Deus, eles olham para a tua vida. E você vai ser o instrumento do Senhor. Você vai dizer: olha o que Deus fez na minha vida. Olha as circunstâncias, Deus mudou. Você crê nisso? Diga amém. E Zaqueu então agora recebe Jesus dentro da sua casa. Aquele homem que era cheio de alto e baixo, teve a vida transformada. E eu quero declarar que da mesma forma, todos nós podemos experimentar. Jesus quer ir para casa porque Ele quer ser apresentado aos teus familiares. Você entende que é uma coisa de compromisso? Aquele que fica, a linguagem do jovem, é aquele que fica e a família nem sabe quem é. É o ficante, não é isso? É o encontro, é o namoro sem compromisso. Mas quando a coisa é séria, tem que ir para casa. O tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco é para ficar evidente. Por isso que a gente tem batismo. Não, é para assumir publicamente: eu tenho um Deus agindo na minha vida. Eu sou dele e ele é meu. Amém? E agora, querido, que coisa interessante é porque nessa história toda, a vida de Zaqueu é transformada, porque Jesus entra na casa dele. O milagre só aconteceu quando Jesus entrou dentro da sua casa. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Muitas vezes nós trancamos Jesus do lado de fora da nossa vida. Levar Jesus para casa é seguir: Jesus, veja lá tudo que eu tenho, meu endereço, como é a minha casa. Revela muito quem você é. Na sua casa deve ter aquele quartinho da bagunça, deve ter a vida louca que cada um leva.
E você quer que Jesus entre para arrumar tudo. Querido, eu quero que você deixe Jesus entrar em áreas da tua vida que você não tem deixado. Aquela área que você resiste, que você fala, não, aqui eu não quero ser um dizimista. Aí você fica lá, um sonegador, e não, nessa área eu não quero. É uma área lá do pecado que você resiste e fala, não, aqui ainda eu vou levar tempo. Querido, deixa Jesus entrar, dá a chave da tua casa e fala, Senhor, pode demolir e construir de novo, mas a casa é tua. Mas eu quero adiantar com a mensagem. Já tem quanto tempo aí, Branco? Meia hora já? Então vou terminar em 5 minutos. Isso tudo? Agora que eu ia entrar na mensagem. Mas vamos lá. Minha esposa falou para mim beber água quando eu estivesse começando a mensagem. Então, peraí. Para sofrimento daqueles que ficam olhando o relógio para ir embora. Querido, deixa Jesus entrar no teu relógio também. Que coisa interessante é porque alguns segredos maravilhosos eu quero falar. A lógica de Zaqueu era: não tem jeito. Não tem como eu ver Jesus. Não tem jeito, mas eu vou procurar o jeito. Não dá certo, vou fazer dar certo. Não funciona, onde que faz a ligação direta? Quem está entendendo? Essa tem que ser a nossa perspectiva. Para de ser um contador de história, de derrota. Tem gente que fala, pastor, se eu contar a minha história debaixo de um pé de amora, eu falei, nem termina a frase que eu vou te detonar. Querido, não conta esse discurso. A maior de todas as limitações se chama morte. E Jesus Cristo destruiu a morte. Ele destruiu a morte com a sua morte ali na cruz. Eu quero que você entenda que nós temos que ser aquele que destrói as limitações. Nós vamos subir nas árvores. Nós vamos subir onde for necessário para ver o milagre do Senhor se manifestar. É hora de você levantar os teus olhos. A Bíblia diz que o salmista estava cercado pelos inimigos. E ele disse, estou olhando para os montes, mas de onde vai vir o meu socorro? Porque os inimigos estão nos montes. E de repente ele olha para mais alto, e ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Querido, diante da limitação, Zaqueu olhou para o alto e viu uma árvore. Diante da dificuldade, olhe para o alto. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para a cruz que foi erguida entre os ladrões. Olha para o Senhor, porque a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. A filosofia de Zaqueu era: sou baixinho. Então, se eu sou baixinho, eu tenho mais agilidade. Imagina um gigante subindo na árvore. Aí Zaqueu usa aquela agilidade e ele sobe a mão pequena, o pé pequeno, coloca em lugares onde uma pessoa maior teria dificuldade. Eu quero que você entenda que os defeitos da tua vida ou as limitações podem ser algo positivo, se você souber usar. É porque talvez está usando da maneira errada. Como eu disse, a história daquele cego, ele não podia enxergar, mas ele usou bem o ouvido. Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele disse, eu vou aproveitar essa oportunidade. E ele começa a gritar por Jesus. A multidão pediu para ele calar e ele gritava mais alto. Eu não posso ver,
por isso eu não posso caminhar até onde ele está, mas eu posso atrair com o meu grito. E Jesus mandou que ele fosse levado até a sua presença, e aquele cego passou a enxergar. Eu quero que você pense que algumas coisas na tua vida que te limitam, talvez até sejam propositais para fazer você crescer, você se esforçar naquilo que falta. Eu já falei, mas vou repetir. Eu tenho um déficit de atenção diagnosticado pelo psiquiatra, TDAH. Então, há um esforço grande para mim não me perder durante a mensagem. Você já imaginou? Você não dormiria aqui. Falando as leis na Câmara. Então, isso me dá um esforço para me concentrar mais. Então comece a usar as suas deficiências do lado positivo e se esforce, porque isso me faz andar um pouco mais e me faz chegar em lugares que talvez eu não chegaria se eu estivesse na comodidade. Tem gente que está faltando alguma coisa, mas com certeza tem outra área que Deus está prosperando. Eu tenho uma deficiência nesse olho, que não enxergava, mas eu tenho esse que compensa 100% de visão. Então tem as coisas que compensam, e eu uso, e o cérebro é interessante, ele capta a visão desse olho. Agora eu fiz cirurgia de cá, ele está captando a de cá, porque ele vai selecionar aquilo que você tem de melhor. Só que às vezes o seu sentimento é que vem te matando e dizendo, pega o que você tem de ruim e deixa isso empacar a tua vida. Aí a tua oração é até diferente. Meu Deus, por quê que meu olho não funciona? Eu estou aqui no processo de adaptação, de vez em quando eu vejo as imagens borrando, mas está fluindo, tá ou não tá? A gente vai substituindo uma palavra pela outra e a mensagem vai saindo. Agora eu vou ficar sentado contando a historinha. Só deixei um dia, né? Pregador pregar no meu lugar. Falei, aqui não. Eu vou ser o protagonista da minha história. Transforma as suas limitações. Para de ser aquele que gosta de contar a história triste e seja aquele que conta a história de superação. Outra coisa que Zaqueu fez é que ele tomou a decisão. E de agora em diante, depois daquela decisão, ele seria conhecido por uma posição diferente. Ele estaria agora numa posição elevada. Se ele deixasse a hostilidade da multidão, o impedir, a vergonha, o medo, o julgamento das pessoas, ele superou tudo isso. Então ele superou limitação física, mas ele superou as limitações emocionais. Nós temos uma olhada no nosso passado, tem muito trauma de infância, tem muita coisa que aconteceu, a cultura da nossa família. Querido, quebra tudo isso. Tem gente que tem prazer de falar, eu sou igual ao meu pai. Se for uma qualidade positiva, ótimo. Se for um defeito, mata esse negócio. E não deixa isso replicar. A grandeza de uma pessoa não está na estatura. Não está na posição social, está na essência, está ali no caráter. O povo de Israel, diante da terra prometida, eles tinham uma visão, porque eles chegaram na terra e eles viram gigantes, voltaram com aquele pensamento dizendo, não, nós não vamos entrar. Porque nós somos como gafanhotos diante dele. Em outros textos da Bíblia, eles se consideram como vermes. Mas Deus nos chama para sermos cabeça e não cauda. Quem crê nisso, diga amém. Satanás tem um lugar na nossa vida. E é este lugar que ele tem que permanecer. E eu queria que você apresentasse para a pessoa que está do teu lado o efeito dessa presença de Satanás na sua vida. Mostra para ele a sola do seu sapato e fala assim, olha como é que está
toda furada aí, ó, o chifre, onde eu tenho, é aí que ele fica, é debaixo do meu pé. Fala assim, aqui, não é acima, não, é debaixo do meu pé, é para mim pisar todo dia da minha vida. É este o lugar que eu dou para ele. E não deixar fazer ninho na minha cabeça. Quem crê nisso, diga amém. Diga eu creio. Zaqueu estava embaixo, não podia ver Jesus. Mas agora ele estava em cima e ele vê melhor. Tem coisas que são importantes na tua vida. E é importante que você deseje crescer, para você ver melhor as coisas. Nós temos uma escola de crescimento na terça-feira, mas não tem muito adepto. Às vezes a gente não tem paciência de ouvir uma mensagem mais estendida, porque a gente quer algo mais compacto. Como é que a gente fala? É a palavra? Fast food, né? Resumido, né? A gente quer mais enxuto. Mas Deus quer mais. Então essa posição de crescimento te faz você entender melhor. Porque Zaqueu estava numa posição maior. Ele conseguiu ver e atrair a presença de Jesus. E naquele dia, a Bíblia não diz, mas as atitudes de Zaqueu mostram que ele saiu decidido a encontrar Jesus. E apesar de tanto imprevisto, apesar da multidão, ele não deixou nada impedi-lo. Eu queria que você pudesse não deixar nenhuma desculpa impedir a tua vontade de ter o teu encontro diário com o Senhor. Nada vai me impedir. E agora, Zaqueu não deixou nada para depois. Como Jesus disse, desce depressa, ele desceu imediatamente. Diga comigo, imediatamente. Não, Jesus, eu vou consultar os universitários. Jesus, eu vou orar a respeito, porque às vezes o Senhor não é bom, né? Tem que avaliar. Jesus, eu não vou decidir agora não, porque eu tenho que marcar uma data, uma agenda. Eu falei, meu Deus do céu, que burocracia do inferno. Zaqueu não ficou com essas frescuragens, ele disse, olha, na hora ele desceu. Ele desceu. Volta lá no texto. A mensagem toda lá, vamos lá. Lucas 19, vamos lá. Ele desceu imediatamente. Desce depressa, porque hoje convém. E apressando-se, desceu. E o recebeu alegremente. Diga comigo, com alegria. Coloque um sorriso no teu lábio e fala com alegria. Então, olha, vou deixar para batizar depois, vou deixar para mudar, eu vou deixar para casar. Resolve, tira todas as amarras da tua vida. Diga amém. Ele disse, desce, e Zaqueu desceu na hora. Diga comigo, na hora. O que ele tem que fazer, faça agora. A gente não tem controle de nada. Eu não sei se eu vou amanhecer vivo. Eu não posso procrastinar, deixar para depois. As decisões são agora. Mudança é agora. Eu saio desse culto diferente e ninguém vai deixar essa mudança ser tirada do meu coração. Talvez alguém fale assim, não vou esperar o tempo de Deus. Vou esperar a hora, vou esperar sentir. Mas não, foi imediatamente. Eu quero que você siga esse exemplo. E mais uma coisa da história de Zaqueu para a gente encerrar. É que ele fez o melhor. Ele não se conformou com uma informaçãozinha. Subir num arbustozinho, num barranco, ou subir na árvore para conseguir ver. Eu queria que você tivesse decidido a subir na maior árvore, a enfrentar o maior desafio da tua vida, para poder experimentar o milagre de Deus. Eu queria que você pudesse ter essa noção de excelência. Se é para Deus, eu estou dentro. Se é para Deus, eu faço. Se é para Deus, eu não meço.
dificuldade. Se é para Deus, é agora. Estou aí. Dependendo do tamanho do teu problema, você pode. A palavra de Deus diz assim: operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? E aí Jesus diz assim: eu vou para a tua casa, eu entro na tua casa. Eu queria que você pudesse levar Jesus mesmo para a tua casa. Substitua as coisas que são contrárias à presença de Deus da tua casa. Tira a bebida, tira a prostituição, tira a briga, tira a contenda, tira o desentendimento, tira a incredulidade e coloca a presença de Deus. Substitui pela leitura da palavra de Deus, substitui por louvores. Põe uma célula dentro da tua casa. Leva a presença de Deus e sinta os efeitos, porque quando Jesus entra naquela casa, a história muda. Jesus diz assim: Zaqueu já é transformado. Volta, passa para frente. Quando Zaqueu vê aquela situação, a presença de Jesus, ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver, eu vou restituir de uma maneira quadriplicada. E o próximo versículo diz: e se eu vou vender a minha riqueza e dar metade para os pobres. Acho que o próximo texto fala isso. Olha a mudança. Aí Jesus então reage e diz assim, verso 9: hoje veio a salvação a esta casa. Diga assim: eu tenho que consertar. Mais forte: eu tenho que consertar aquilo que está errado, porque aí a salvação vai vir. Você crê nisso? Querido, um dia, só para a gente finalizar, a Bíblia diz que o gigante Golias desafiava o povo de Israel e mantinha o povo todo paralisado por causa do medo. E talvez na cabeça do gigante era assim: ninguém me vence. Ninguém aqui me vence. Ele era alto. Aí chega um baixinho. A Bíblia diz que Davi, um garoto, outro baixinho, na contramão do gigante. E na cabeça desse baixinho, ou de Davi, ele dizia: ninguém vence o Deus da minha vida. Quando você tem esse pensamento, querido, não tem impedimento. Você pode vencer o gigante. Você pode vencer a barreira da multidão. Você pode vencer as coisas naturais. Talvez a tua estatura, talvez a tua cultura, talvez a limitação financeira, talvez algumas dificuldades que vieram na tua vida. Mas tem um Deus que transforma. Tem Deus que faz de desertos verdadeiros jardins e mananciais. Aleluia. E Ele diz: você pode vencer. Deus quer que você saiba disso nessa noite. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: tem um poder operando em nós. O texto diz: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Zaqueu só queria ver Jesus, mas Jesus surpreende e leva a salvação para sua casa. Você acredita que Deus vai te surpreender? Vai fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você pede ou pensa, porque tem um poder operando na tua vida. O Senhor é poderoso, e por Ele ser poderoso, Ele fala: você tem este poder, você pode.